Amados, a nossa expectativa é que quando nós cantamos os hinos, você cante aí na sua casa, com a sua família. É importante cultuarmos a Deus com nossas palavras, nossos cânticos. A música está muito presente na vida do brasileiro, portanto, deve ser usada para o louvor de Deus, e é para isso que nós estamos cultuando a Deus com esses hinos. E eu convido você que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O que nós vamos fazer aqui é mais ou menos uma reprodução do que aconteceu. Atos dos Apóstolos, Pedro faz uma explanação do plano de Salvador de Deus, no verso 36 do capítulo 2 do livro de Atos, Atos 2:36, quando Pedro está encerrando o seu sermão, ele faz uma afirmação que muda toda a história do mundo. Ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso seguinte, 37 e 38, diz a palavra: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, ilumina-nos e abençoa cada um que está ouvindo a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, todos nós, e estende a Tua bênção sobre toda a Igreja Presbiteriana Monte Sião e todos os amigos que nos acompanham. É a nossa súplica, com a certeza de que não merecemos bênção do Senhor, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, na última lição que estudamos, no domingo passado, nós discorremos em torno da solução que Deus levantou para a queda do homem. Então, há 2 lições atrás, estudamos que o homem caiu, que o mundo está caído. Na semana passada, estudamos a solução que Deus proveu. E assim também, da mesma forma, hoje estudaremos ainda sobre esse tema da salvação, mas dizendo o que o homem precisa fazer para que seja salvo. Isso se explica se nós nos lembrarmos. Eu vou fazer o uso aqui de uma figura que nós conhecemos. Você já deve ter ouvido do perdão fiscal, que é quando há pessoas que estão devendo, empresas que estão devendo, e essas dívidas estão aumentando diante do Estado por impostos que não foram pagos, por tributos que não foram repassados. E daí, com esse acúmulo, as empresas ficam atadas, elas não podem obter empréstimos, e elas vão ficando presas, cada vez mais presas, e caminhando para uma ruína e para uma falência que não é do interesse do próprio Estado. O interesse do Estado é incentivar. Em vez de ficar financiando novas empresas, eles vão às empresas que estão devendo e oferecem o perdão fiscal. E o perdão fiscal é interessante. Ele estabelece por decreto ou por lei que ficam todas as empresas inadimplentes perdoadas das suas dívidas. Porém, não é só isso. O perdão é dado, porém, você, junto do aviso que escutava antigamente no rádio, hoje se fala em televisão e em outros lugares, que é dito o seguinte ao povo: os interessados em obter o perdão fiscal, porque não eram todas as empresas que estavam devendo, então só os interessados, por favor, compareçam, olha só, o ato de ir à Receita, compareçam a um posto da Receita, munidos de tais e tais documentos. Então você veja que o perdão foi dado, mas vai obter o perdão aquele que caminhar até a empresa e que levar os documentos que comprovem que ele está inadimplente, e para saber quanto que é a dívida que está sendo perdoada. Mas o perdão acontece, ele já está estabelecido. Alguns precisam lançar mão desse perdão. Por isso eu usei essa figura, porque está muito parecido com o que Pedro faz a colocação aqui, respondendo à pergunta do povo. Então observem bem que Pedro diz, como eu disse na aula passada, Pedro também diz que Jesus morreu e ressuscitou. Por causa dos nossos pecados ele morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. E que Deus o fez
Senhor, ou seja, dono do mundo, e Cristo, o Messias que o hebreu esperava, que o mundo inteiro esperava, também pela notícia que os hebreus davam a eles. Bom, tendo em vista isso provocou uma reação no povo. E o povo que ouviu o sermão de Pedro, as pessoas que se reuniram por causa do barulho de vento, sendo que não havia um vento tão impetuoso na cidade, um barulho altíssimo, que eles comparecem no lugar onde estavam os apóstolos, era dali que vinha o barulho. Os discípulos se puseram a falar em novas línguas, e aí alguns disseram que coisa estranha é essa, que galileus estão falando nos nossos idiomas maternos, porque havia muita gente de vários países em Jerusalém. Com essa palavra, alguns estavam zombando, uns poucos lá, com tom de zombaria, eles estão embriagados, porque os homens falavam da grandeza de Deus. Eles estão embriagados. E aí Pedro disse, não, está muito cedo, ninguém bebeu nada. Isso aqui que está acontecendo é o Espírito Santo que desceu sobre eles, conforme o profeta Joel prometeu. Então Pedro está explicando para eles que Jesus veio e cumpriu as profecias. Tendo Jesus morrido e ressuscitado, Deus cumpriu a sua promessa alguns dias depois, enviando o Espírito Santo à igreja dele. É isso que Pedro está explicando. Diante desse conhecimento, provoca no povo uma pergunta. Bom, se Deus já proveu perdão, se Deus já proveu salvação e solução, o que nós precisamos fazer para que essa salvação que Cristo conquistou na cruz seja aplicada a nós? São essas as palavras deles. E Pedro responde, aí no verso 38, se você acompanhar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse mesmo que vocês viram vai descer sobre vocês. Bom, então Pedro diz que era preciso o arrependimento e o batismo. Não que o batismo passasse a ser agora um instrumento de salvação, não era isso. Mas o batismo era um selo de aliança. O hebreu até agora vinha celebrando uma aliança com Deus, circundando o seu filho que tinha 8 anos de idade. As filhas ficavam fora, recebiam por tabela a herança. Porém agora com Jesus é diferente. Jesus estabelece o batismo que já vem com João Batista antes, e vem antes de João Batista, que o hebreu do exterior praticava o batismo dos prosélitos. A gente sabe isso pela história, por escritos da época, que o hebreu da dispersão não circuncidava os convertidos. Quem se convertia ao Deus de Israel abandonava os deuses do Olimpo, abandonava os deuses romanos, abandonavam a feitiçaria, abandonavam a prática da prostituição. Por se converter ao Deus de Israel, esses que se convertiam eram batizados. Quando João Batista aparece, a novidade de João é a seguinte: eu batizo vocês com batismo de arrependimento. Ou seja, o hebreu que já era circuncidado desde pequeno reconhece que não viveu conforme a palavra de Deus. E então ele se arrependia e fazia uma aliança como se ele fosse um gentio pagão, se batizando. Essa era a novidade. João Batista não inventou o batismo. Aliás, o nome dele nem mesmo era Batista. Na verdade, literalmente seria João o Batizador, ou João Batizando. O João Batizador, ele recebe esse apelido para diferenciar de João, filho de Zebedeu, na igreja. Então, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, aparece a palavra João o Batizador. E no evangelho de João, João não coloca isso, porque é evidente que alguns sabiam que ele era o autor, João, e que, portanto, não precisa distinguir. No Evangelho de João você não acha o termo João Batista. Ele diz, houve um homem enviado por Deus chamado João. E daí ele começa a dizer o mesmo nome dele, porém ninguém ia confundir, sabendo que João era o autor do próprio Evangelho. Bom, tendo isso em vista, só para a gente falar sobre o batismo, ele diz que, em outras palavras, a gente pode colocar para ficar bem entendível hoje para o século XXI, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Arrependa-se e que cada um faça uma aliança com Deus, certo? Essa que é a questão. O batismo é o selo dessa aliança. Ninguém pode, a partir de hoje, criar um novo tipo de selo de aliança com Deus. Tem que fazer aquela que está estabelecida na Bíblia.
Então essa aliança demonstrava publicamente que você tinha fé no Deus de Israel e no Senhor Jesus Cristo. O batismo era em nome de Jesus, o Messias, ou no grego Jesus Cristo, no hebraico Jesus Messias, tá? Ele era um ungido, no português Jesus o ungido. Com essas observações, nós percebemos que a mensagem do Evangelho provoca isso nas pessoas. Quando você diz que o perdão foi dado e que ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, a pessoa diz: como que eu posso obter esse tesouro precioso? Jesus faz uma figura disso. Eu vou mostrar para você mais um exemplo em Atos, mas antes deixa eu falar do Evangelho, que Jesus descreve a conversão como alguém, um colecionador de pérolas, que, tendo descoberto uma pérola valiosíssima, ele vende tudo o que tem, possivelmente até as suas próprias pérolas, e compra aquela preciosa. E Jesus diz: deixa tudo para comprar aquilo que tem mais valor. Essa é a ideia de conversão que nós temos aqui na Bíblia. Então, eu vou explicar durante aqui a nossa aula, nossa breve aula. Nós vamos ter essa colocação, que Jesus estabelece a conversão como meio de você obter a salvação. E como símbolo dessa conversão, de que você agora não está defendendo os seus interesses, mas você entregou sua vida a Deus, portanto tem um pacto com Deus. O símbolo desse pacto, que foi feito no sangue de Cristo, agora ele é feito pela água, que é um símbolo, e aí você passa a ser parte da igreja do Senhor, pelo batismo, porque assim Jesus vincula a conversão à igreja, que é instituição criada por Ele e da qual nós não podemos abrir mão. Podemos pagar caro de tentarmos ser cristãos sem igreja. Então aqui Jesus faz essa ligação. Então eu falei de Jesus na parábola da pérola. Agora eu quero falar a você, quero que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. O Atos 16 nos narra a ida de Paulo a Filipos, na sua segunda viagem missionária. E antes de lermos o versículo, mostrar que aconteceu a mesma coisa. Paulo evangelizou as pessoas, por isso ele acabou preso. Ele libertou uma menina que estava possessa por um espírito maligno, e era por causa desse espírito maligno que ela enganava as pessoas adivinhando, dizendo ser ela alguma coisa, alguma adivinha, uma menina muito nova. Porém, Paulo chega a essa moça que era escrava de alguns homens que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela, com os poderes mágicos, supostamente mágicos, e Paulo expulsa o demônio. E expulsado o demônio, ela perdeu o poder de adivinhar. Esse adivinhar, queridos, não pense que é um adivinhar o futuro, porque Satanás não conhece o futuro. Ele também está como nós, preso ao tempo. Só Deus sabe o que há de vir. Então, vejam só, e até pensamentos ele não consegue adivinhar. Ele pode pressupor, ele está aqui há 8.000 anos, ele convive com o homem, ele sabe, ele é muito ardiloso, ele sabe como que a nossa mente funciona. Daí, às vezes, adivinhar pensamentos, mas é tudo suposição, por isso que ele erra muitas vezes. Então, os anjos caídos fazem prodígios aqui para tentar enganar e prender as pessoas por feitiçarias e coisas assim. Essa moça perdeu o poder de adivinhar porque o demônio foi expulso. Então, os seus donos prenderam Paulo, e Paulo vai para uma cadeia e fica preso. Paulo e Barnabé. Enquanto eles estão presos na prisão de Filipos, eles cantam hinos até a meia-noite. E o carcereiro dormiu com eles cantando. Na meia-noite houve um terremoto e as portas da cadeia abriu. Então aquele homem teria que responder pelo fato da fuga dos presos. Ele pegou numa espada, ele ia se matar com a espada, para não ter que responder por essas coisas. E quando ele está pensando em fazer isso, Paulo grita lá de dentro: não te faça mal nenhum, porque nós todos estamos aqui. Então, ele vai lá dentro e vê que Paulo realmente não fugiu, apesar das suas cadeias terem arrebentado, as portas terem se aberto, e Paulo não foge. E ele então, por causa de gratidão, ele leva Paulo para sua casa, ele cura as feridas, possivelmente dá uma refeição para Paulo, e enquanto eles estão comendo lá, ele faz a seguinte pergunta, porque ele ouviu a mensagem
que era pregada, e ele ouviu os cânticos. Então agora ele pergunta para Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? O verso 31, Paulo dá a resposta, mas vamos ler o verso 30, que nos vai mostrar. Os que foram enviados, desculpem, é 16, aqui no 15. Aqui no verso 30, diz, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então a mensagem do Evangelho provoca isso. Já que a salvação é dada de graça, o que eu preciso fazer para obter essa salvação? E Paulo responde no verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Tanto esse homem seria salvo, como o próprio lar dele seria salvo, se ele cresce no Senhor Jesus. Então foi isso que foi dito. E é bom observar que Paulo não coloca o batismo como pré-condição. No verso 32 diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, ou da sua família. Naquela mesma noite, hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, das chibatadas, das chicotadas que Paulo levou. A seguir, foi ele, o carcereiro batizado, e todos os seus. Então observa que é uma coisa que vai concomitante. O sujeito creu e por isso se batizou. Todos os que creram foram batizados, e Paulo disse, isso é uma aliança com Deus. Aliança é uma coisa feita para os homens, é mais ou menos você ir no cartório assinar um documento. Então, você dá a sua palavra que você é de Deus e faz mais do que isso, você se submete ao batismo, como aconteceu comigo, como aconteceu com todos os cristãos do mundo, até onde se supõe, à exceção daqueles que não puderam ser batizados. O ladrão da cruz, por exemplo, não foi batizado, mas foi salvo porque creu. Então, para Deus, o importante é a fé. Mas aquele que crê também se batiza. O batismo é um selo, é uma demonstração pública, é uma demonstração do seu coração de que você realmente pertence a Deus. E ele é um marco na sua vida, ele é importante para nós nessa didática de Deus. Mas ele não pode promover salvação. Muitos que são batizados não serão salvos. Então, se Jesus proveu perdão, e não só perdão, mas vida eterna, que foi o que nós estudamos, como que um homem pode ter? Já descobrimos que ele tem que crer e se arrepender. Isso na teologia sistemática é chamado de conversão. A conversão é quando eu mudo de vida. Eu caminho numa direção e eu viro para outra direção. Essa conversão, essa mudança de caminhada e de maneira de ser, a mudança de costumes, a mudança, eu me torno uma nova criatura, eu recebo o Espírito Santo e por isso agora eu vou viver fazendo as obras que interessam para Deus e para o seu reino. Essa conversão, essa mudança de vida, tem dois elementos. A gente escuta falar muito disso, que fulano converteu, ele é convertido ao cristianismo, convertido e tal. A gente não, às vezes não tem noção, mas o cristianismo estabelece uma conversão, tem dois elementos, que não implica em obras, não implica em batismo. Conversão acontece antes do batismo e antes das obras que Deus aceita. O que é a conversão? Tem dois elementos, segundo Louis Berkhoff, um teólogo americano de origem holandesa, que estabelece esses dois elementos como, se você quiser saber se a pessoa é convertida ou não, tem que ter esses dois elementos. E aí ela se torna apta a ser batizada. Observe bem. Fé e arrependimento. Com esses dois elementos a pessoa é uma convertida. É isso que a nossa teologia nos ensina. Então, o que é fé? Nós vamos esticar um pouquinho daqui a pouco sobre fé, mas deixa eu falar sobre o arrependimento também. Fé é o ato de eu crer naquilo que Deus me fala. Deus me fala hoje através das Escrituras. Deus falava pela boca dos apóstolos, falou pela boca do próprio Jesus. Quem cria na pregação de Cristo e mudava de vida porque cria nisso, era a pessoa que estava salva. Que arrependimento na verdade, mais do que sentimento, o arrependimento é uma mudança de mente. Então eu estou caminhando e penso de uma determinada forma. Eu tenho meus valores, eu me julgo absoluto. Então eu tenho minhas soluções para a economia, minhas soluções para a sociedade, minhas soluções para os chamados preconceitos, são soluções minhas.
E eu vivo por elas, porque o homem vive pela fé. Se a fé for na verdade, ela é fé mesmo. Mas se ela for fé numa mentira, num engano, ela não é fé, ela é mentira. Então alguns vivem enganados e outros vivem pela fé. É disso que Paulo fala aos Romanos, que o justo viverá pela fé. Tá? Pode ir, sem problema. E aí, o que acontece? Nós temos fé e arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento que eu tenho público e pessoal e em oração diante de Deus, que as minhas faltas são gravíssimas. Me fazem perdido e permanentemente perdido. Isso é o arrependimento. Tá? Então, observa bem. A fé. Eu queria que você abrisse, nós precisamos ler mais um texto da Bíblia que é importante. João, no capítulo 5, para nos certificarmos que esse é o caminho que Jesus mesmo nos aponta. O Evangelho de João, no capítulo 5. Então, que Jesus está nos falando sobre salvação. Olha o que Jesus diz aqui em João 5,24. Abra sua Bíblia lá, por favor, e confira. Faça como os crentes de Bereia. Consulte as Escrituras para saber se as coisas são assim. Então, no capítulo 5 do Evangelho de João, verso 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Quer dizer que se formos para julgamento, todos seremos condenados, não há solução, não há vida eterna para o homem, todos os homens morrem, mas ele veio para salvar. E aí então ele aponta o caminho. Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra, quer dizer, atende a minha palavra, e crê naquele que me enviou, ou seja, em Deus, não é na existência de Deus, é crer em Deus. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque eu estou falando sobre fé. Jesus está dizendo que quem crê no Pai e ouve as palavras dele, atende as palavras dele, passou da morte para a vida. O verbo está no passado, ele não vai passar, ele não está passando, mas ele passou. À medida que você creu, você já passou de um estado para outro, da morte eterna para a vida eterna. Então vejam como esse texto é bem claro. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras, que atende o que eu digo, e crê naquele que me enviou, de Jesus, passou da morte para a vida. E Jesus continua dizendo, e depois de ter passado, ele diz ainda: não entra em juízo, quer dizer, não vai passar mais por julgamento. Então não precisa temer o julgamento de Deus. Por que eu não preciso temer mais? Voltando um pouco à aula passada, eu não preciso temer mais julgamento pela seguinte razão. Jesus já foi julgado lá pelo ano 30, ele foi julgado pelos meus pecados. Como é que um homem pode ser julgado pelo mesmo crime duas vezes? Isso não é possível, isso é uma injustiça. Ainda mais Deus, perfeito na sua justiça. Então, se eu estava em Cristo lá, ele me escolheu, e eu estava então com ele. Quando ele foi julgado, eu fui julgado. O julgamento de Jesus foi atribuído. Jesus foi julgado, condenado, sentenciado e mais ainda, ele foi executado. Tudo no meu lugar. Então não tem mais por que eu passar por isso. Não tem mais porque você que está me ouvindo, que crê no Senhor Jesus, ele está dizendo, não vai entrar em juízo. Eu já fui julgado por você, no seu lugar. Então a ideia de substituição que eu falei, que muita gente não atenta para essa palavra. Mas a solução de Deus é uma substituição. E Jesus está dizendo, para que você seja considerado substituído na cruz, na morte, então observe o seguinte, você tem que crer. Crer naquele que me enviou, que fala por meu intermédio, e ouvir as minhas palavras, atender aquilo que eu digo. São essas as palavras de Jesus. Quem ouve, olha que coisa extraordinária, meramente ouvir. Ele diz, crê naquele que me enviou, ou seja, no Pai, tem a vida eterna. Agora sim o verbo está no presente. Ele não terá a vida eterna e ele não teve. É no presente, ele tem agora. Qualquer um que creia tem agora a vida eterna.
E aí Jesus então conclui dizendo: não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Bom, com essas palavras eu acho que ficou claro que a fé é um elemento. Então deixa eu só fazer uma observação sobre fé. Fé não é meramente crer que a pessoa existe. Isso é uma coisa fácil de explicar. Você tem na sua vida, você tem uma série de ditos populares, de pessoas que você sabe que existem, mas você não acredita em todas elas. Crer é crer na palavra de Deus. Porque, veja bem, é uma ofensa não crer naquilo que Deus te oferece como salvação e rejeitar porque não crê. Se você rejeita porque não crê, você vai para o julgamento. Mas quer escapar do grande trono? Creia. Basta ler e crer. E a fé é um dom que Deus dá para aquele que... É um presente que Deus dá. Então, ouça as palavras de Jesus e creia naquele que enviou e você tem a vida eterna. Então, a fé não é acreditar que Deus existe ou que Jesus existiu. Fé é acreditar em tudo que Ele disse. Né? Então, você escuta aí, às vezes, um político falando, você acredita que aquele político existe, mas você acredita em tudo que ele disse? Se sua resposta é não, está explicado. Então você não crê nele. É isso. Deus mentiria alguma vez? Foi essa a sugestão de Satanás na nossa queda. É certo que vocês não vão morrer. Deus mentiu. Ele não usa a palavra mentiu, mas é o que ele está dizendo. É certo que vocês não vão morrer. Comam do fruto. Deus tem medo que vocês se tornem iguais a ele. E aí então Adão, atraído por isso, come do fruto, e isso caracteriza a nossa queda. De lá para cá, só cometemos erros, uns erros atrás dos outros. Catastroficamente administramos muito mal a terra que Deus nos deu e estamos sofrendo duramente as más administrações que nós mesmos fazemos. Então o homem prova que ele não tem condição de ser rei de si mesmo. Então Deus envia um rei chamado Jesus, que além de tudo ainda tem poder para nos curar e resolver coisas que nós não podemos pelos nossos próprios meios. É a Ele que nós devemos recorrer nesses tempos de pandemia. Mas então vejam, isso é fé. Acreditar nas coisas que Jesus disse e que Deus fala. Certo? E disso que Jesus diz, quem crê passou da morte para a vida. E o último versículo que eu quero ler, para poder concluir com vocês, está lá em Romanos. E caminha também com essa ideia. Romanos, no capítulo de número 10. Versículo 9, Romanos 10, 9, Paulo, na sua teologia, repete exatamente aquilo que os evangelhos dizem. Veja só, capítulo 10, verso 9, Paulo, lembre-se, ele está escrevendo aos romanos e ele pretende ir a Roma e depois de Roma ser enviado até a Espanha, que aqui na Bíblia tem o nome de Tarsis. Ele pretende ir de navio, porque ele diz, eu sou devedor de todo homem que existe na terra, então eu vou proclamar para todo homem que Jesus ressuscitou, e que crendo nele o homem é salvo. É isso que ele está escrevendo nessa epístola aos Romanos. Então veja o que ele diz no versículo 9 do capítulo 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu tenho certeza que ouvir o Evangelho provoca nas pessoas essa pergunta. O que eu faço então para obter esse perdão? E a resposta está aí. Creia e se arrependa. Ou seja, converta-se. Converta a sua mente. Você não crê mais nos seus próprios valores. Agora os seus valores são os de Deus. Você se submete ao que a palavra de Deus te ensina. Você não é mais escravo da filosofia humana, que não tem perspectiva, que é tudo baseado em observação humana, da natureza que nós vemos. E não pode se basear naquilo que não vemos. Pode conjecturar. Então não é mais filosofia, não é nada. Então é uma conversão de mente. Você crê no que a Bíblia diz e no que Jesus falou. Isso é converter-se. E parte da conversão é crendo em Jesus, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Eu digo a Deus, Senhor, eu não vou fazer mais. Eu quero que o Senhor me livre. Eu não tenho força para não... Eu vou voltar a pecar. Então, para que eu não volte a pecar, quem não fizer isso não tem vida eterna. Fé e arrependimento. São os dois elementos que nós precisamos. E aí sim a salvação é aplicada a você. Tá? Que Deus te abençoe e que você tenha um rico domingo. Tá? Abençoadíssimo. E pense nessas palavras e leia os evangelhos, porque é exatamente isso que eles dizem. E crendo nesse evangelho você vai ser salvo.
Qualquer dia eu conto como foi a minha conversão, que eu não era evangélico, não tinha um evangélico na família, e lá na década de 70, pelo meio da década de 70, Deus me alcançou com a sua graça, com a sua mensagem de evangelho, e eu então fui convertido a Deus, tá? Fui convertido por Ele, a Ele mesmo. E hoje eu tenho um Pai no céu, que tem todo o poder, e que pode curar a humanidade agora, se a humanidade clamar. E agora a igreja está clamando, pode ser suficiente que a igreja clame. Então vamos clamar por uma cura, mas sempre pensando nisso. Deus me ouve porque eu estou em Cristo. É em nome de Jesus que eu peço, não em meu próprio nome. Não é baseado nas boas obras que eu faço. As nossas orações são feitas em nome de Jesus, porque a obra de Cristo é suficiente, mas a nossa não é. Então, nunca ore a Deus simplesmente e fale, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e acabou. Em sua oração você tem que dizer a Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus, não é pelas minhas próprias obras. Por que Deus exige isso? Por um fim didático, para você sempre lembrar que você não é suficiente para a sua vida ou para a sua salvação ou para a vida eterna. Mas Jesus é suficiente. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E que Deus abençoe. E que você que ainda não converteu, faça uma oração dizendo, Jesus é meu Senhor, e você já estará salvo, segundo o que Paulo diz. Se no seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar a Deus para podermos encerrar. Pai, obrigado por essa manhã de domingo, e obrigado por todos os irmãos que agora ouvem, obrigado por todos os que apoiam esse trabalho, obrigado por todos aqueles que mantêm a Igreja Presbiteriana Monte Sião de pé e nos faça voltar mais fortes. Promova, Senhor Deus, a cura e nos liberte, Senhor Deus, dessas limitações que nos tem feito impedidos até de pregar pessoalmente o Teu Evangelho. Mas nós sabemos que tudo vem das Tuas mãos, a nossa oração é em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações e a direção e a comunhão do amado Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Não se esqueça, hoje às 19 horas nos reuniremos para uma breve mensagem e por louvor de Deus no nosso culto da noite. Então a igreja não mudou os seus hábitos, apenas mudou locais. Era feito na nossa reunião na igreja, que se Deus quiser a gente volta um dia, mas agora também você precisa voltar a Deus e cultuá-lo às 19 horas, porque o nosso culto não depende de tempo nem de lugar, como foi dito naquele texto de Daniel, em que ele fazia 3 orações ao dia. Ele não estava em Jerusalém e ele não podia ir ao templo. O que ele fez? Ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Então separe os seus horários e hoje à noite estaremos cultuando como Igreja Presbiteriana Monte Sião, como era o nosso hábito, orando, cantando e ouvindo a palavra. Estou te esperando às 19 horas para o nosso culto da noite. Deus abençoe.